Os mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Mas antes de começar, vou pedir para você deixar o like no vídeo, porque isso é muito importante para o canal crescer e estar ajudando mais homens. Caso você for novo aqui, já se inscreva e ative o sininho para o YouTube sempre notificar você quando sair vídeo novo. Agora vamos ao assunto do vídeo. O câncer é uma doença de idoso? Mito. Como regra geral, podemos dizer que a incidência do câncer de próstata guarda certa relação com a idade. Ou seja, é de 50% na faixa dos 50 anos de idade, cerca de 70% aos 70 anos, e assim por diante. Apesar de o risco para a doença aumentar significativamente após os 50 anos, cerca de 40% dos casos são diagnosticados em homens abaixo desta idade. Entretanto, a doença é rara antes dos 40 anos. Embora 3/4 do número de casos no mundo acometem homens acima dos 65 anos de idade, 7 novos casos da doença surgem a cada hora. Portanto, homens de todas as idades devem ficar atentos aos fatores de risco. Ter pai, irmão ou tio com doença aumenta meu risco. Verdade. A hereditariedade é um dos principais fatores de risco para a doença. Um parente de primeiro grau com a doença duplica minha chance. 2 familiares ou mais com a doença aumentam essa chance em 5 ou até 10 vezes. Para quem tem casos na família, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia é procurar um urologista a partir dos 40 anos. O risco aumenta aproximadamente 11 vezes mais se o diagnóstico do pai ou do irmão tiver ocorrido antes dos 50 anos. Para esses grupos, o ideal é começar a consulta periódica com o urologista aos 45 anos. Homens negros têm maior risco de desenvolver a doença. Verdade. Estudos apontam que afrodescendentes têm risco de 60% maior de desenvolver a doença e a taxa de mortalidade é 3 vezes mais alta. O tamanho do dedo indicador revela o risco de câncer de próstata? Verdade. O dedo indicador mais longo do que o anelar indica que o homem tem 33% a menos de chance de desenvolver a doença. Isso porque o tamanho do dedo indicador está inversamente relacionado à exposição de testosterona intraútero. E níveis mais baixos de testosterona antes do nascimento protegem, segundo estudos, contra o câncer de próstata. O sedentarismo pode aumentar o risco para desenvolvimento do câncer de próstata? Verdade. O sedentarismo e a obesidade estão relacionados a alterações metabólicas que podem levar a alterações moleculares responsáveis pela gênese da neoplasia. A atividade física regular tem um papel relevante na prevenção e no tratamento. Verdade. Essa prática saudável pode agir de modo protetor e tem sido um fator modificável para o câncer de próstata por causa dos seus potenciais efeitos. Fortalecimento imunológico, prevenção da obesidade, capacidade do exercício em modular os níveis hormonais, redução do estresse. O câncer de próstata não apresenta sintomas em fase inicial. Verdade. Em estágio inicial, quando as chances de cura beiram 90%, a doença não apresenta qualquer sintoma e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Nesta fase, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen. Geralmente, os principais sintomas relacionados à próstata são devido à hiperplasia prostática, crescimento benigno da glândula, como jato urinário mais fraco, sensação de urgência missional ou esvaziamento incompleto da bexiga, entre outros. O toque retal é importante e essencial para diagnóstico. Verdade. Apesar de tabu entre os homens, o exame não causa dor. O diagnóstico do câncer de próstata é realizado por meio do exame clínico, toque retal, associado ao exame da dosagem do antígeno prostático específico no sangue. Nos casos suspeitos, é indicada a realização da biópsia prostática. Já existe exame que elimina a necessidade do toque retal? Mito. O toque retal não só no Brasil, mas também no mundo todo, ainda é considerado fundamental na detecção da doença. Ele deve ser realizado anualmente a partir dos 50 anos.
Já quem tem histórico na família deve procurar um urologista um pouco antes dos 45 anos. No entanto, alterações na concentração desse antígeno podem estar associadas a outras enfermidades, como inflamação e infecção da próstata. Por isso, muitos homens acabam submetidos, inclusive, a biópsias sem necessidade. Uma esperança para evitar isso é a chegada ao Brasil do PI, Índice de Saúde da Próstata. O exame faz uma relação entre o PSA livre, o PSA total e uma isoforma do PSA, o P2-PSA, garantindo uma maior precisão sobre a condição do paciente e evitando até 30% de biópsias desnecessárias. Andar de moto, bicicleta e atividade sexual devem ser evitadas antes do PSA. Verdade. Essas atividades podem elevar a concentração do PSA total no sangue, produzindo resultados alterados, comprometendo a interpretação dos mesmos. Por isso, devem ser evitadas no período de 72 a 48 horas que precedem a realização do exame. PSA aumentado é sinal de que tem o câncer de próstata? Mito. Quando o homem envelhece, sua próstata começa a aumentar. Esse processo é chamado de hiperplasia prostática benigna e não está relacionada ao câncer de próstata. O antígeno prostático pode apresentar alterações em várias situações que não o câncer, como a hiperplasia benigna da próstata, prostatite, uma inflamação, e trauma. Por isso, é importante a avaliação médica e o toque retal. Nesses casos, é importante o acompanhamento médico, pois o problema pode incomodar e levar a complicações, como infecção urinária e insuficiência renal. PSA baixo é sinal de que não tem o câncer de próstata? Mito. O câncer de próstata está presente em 15% dos homens com níveis normais de PSA, e o teste é útil para diagnóstico. Porém, para se ter uma análise completa do caso, é importante o exame de toque retal e biópsia da próstata. Todos os casos de câncer de próstata precisam de tratamento? Mito. A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos de tumores de baixa agressividade, há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um monitoramento da evolução da doença, intervindo se houver progressão da mesma. Cirurgias com robôs podem tratar câncer de próstata? Verdade. A importância do diagnóstico precoce tem relação direta com a eficácia da terapêutica e depende do tamanho e da classificação do tumor. As cirurgias da próstata podem ser realizadas de diversas maneiras, entre elas, a cirurgia robótica. O procedimento é realizado com o auxílio de um robô que possibilita ao cirurgião ter uma visão ampliada e em 3 dimensões. A incisão realizada no paciente também é menor quando comparada à cirurgia convencional, proporcionando posteriormente mais qualidade de vida para o paciente.